O que é a verdadeira salvação? Hoje, a frase preferida dos críticos em relação a nós é: é errado que esta instituição se dedique à cura, apesar do fato de ser uma instituição espiritualista. Quando pensamos profundamente sobre isso, percebemos que nada é mais ilógico. Esses críticos devem ter uma ideia estereotipada de que as instituições e religiões deveriam oferecer a salvação apenas em um nível espiritual. Que a salvação em um nível material não está apropriadamente dentro da esfera de uma instituição espiritualista ou de uma religião. Que a cura de doenças ocorre no nível físico e, portanto, não é algo em que essas instituições e religiões devam se engajar ou se preocupar. Eles parecem convencidos de que oferecer ajuda no nível material está definitivamente fora dos limites, que a atividade fundamental de qualquer religião deve ser trabalhar apenas em áreas invisíveis. O que eles concebem como salvação espiritual é, em uma palavra, submissão. Como a maioria das religiões normalmente não tem o poder de ajudar as pessoas materialmente, elas tentam ensinar seus membros a se resignar a situações negativas e, assim, pelo menos, diminuir seus sofrimentos mentais. Este é o conceito geral que a maioria das pessoas tem sobre as religiões até agora. No entanto, a salvação apenas em um nível espiritual, sem qualquer consideração pelo lado material, não pode ser uma salvação verdadeira. Podemos ter verdadeira paz de espírito apenas quando acreditamos que as soluções para os problemas do nível físico são possíveis. Por exemplo, quando estamos com fome, sentimos tranquilidade mental se podemos confiar que alguém vai nos trazer comida. Se sabemos que ninguém vai trazer comida, somos atormentados pelo medo da incerteza. Podemos ter paz de espírito sobre outros problemas, como doenças ou pobreza, apenas quando estamos cientes de que tudo pode ser resolvido pela fé em Deus. Dessa forma, as soluções, tanto no nível físico quanto espiritual, podem nos levar a um estado de verdadeira paz de espírito. Portanto, a parte mais importante dessa salvação, tanto no nível espiritual quanto no material, deve incluir a eliminação das doenças. Nada é mais importante do que isso. Não importa quantos bens materiais estão empilhados diante de seus olhos, quantas quantidades de comida deliciosa estão empilhadas em sua mesa de jantar, ou quão grande uma posição ou honra é dado a você. Tudo não tem sentido se você está sofrendo de problemas de saúde. Neste sentido, a primeira condição para salvar a humanidade deve ser ajudar todos a alcançar a verdadeira saúde. Esta é a razão pela qual nosso movimento mundial está se esforçando para ajudar todos os indivíduos a serem livres de doença, de criar uma sociedade sem qualquer tipo de doença. Ensinamentos Mokichi Okada, 24 de dezembro de 1949. Fé é confiança. Existem muitas pessoas que seguem uma religião,
mas o homem de verdadeira fé é raro. O fato de alguém se considerar um verdadeiro religioso nada significa, porque o julgamento está baseado num critério subjetivo. Só é de fato um verdadeiro religioso aquele que assim for reconhecido objetivamente. É necessário distinguir claramente como age um autêntico homem de fé. Teoricamente, é simples. Que inspire confiança nos que convivem com ele. Que todos confiem nas suas palavras. Que, no contato com as pessoas, elas sintam que só lhes advirá o bem, porque ele é uma pessoa excelente. Obter tal confiança não é difícil. O essencial é não mentir e favorecer primeiramente o próximo, deixando os interesses pessoais relegados a segundo plano. As pessoas devem comentar a respeito desse homem. É alguém que me ajudou, que me salvou. É uma pessoa muito bondosa. Seria um grande prazer tê-lo como amigo. É uma criatura muito agradável. Tal indivíduo certamente terá o respeito e a estima de todos, o que é muito compreensível. Nós mesmos, se encontrássemos uma pessoa assim, desejaríamos cultivar sua amizade, confiar-lhe nossos problemas e nos sentiríamos ligados a ela. Essa dedicação, entretanto, não pode ter caráter passageiro. Exemplifiquemos com o arroz. Quem se habitua com ele, a cada dia o acha mais saboroso. O homem de verdadeira fé pode ser comparado ao arroz. No mundo, predominam pessoas que contrariam tudo o que acabamos de dizer. Suas ações comprometedoras levam-nas a perder a confiança do próximo, sem que isso as preocupe. Mentem de tal forma que podem ser desmascaradas a qualquer momento. Embora possuam boas qualidades, suscitam desconfiança e se desvalorizam aos olhos dos outros. Mentir é uma grande tolice. Basta uma pequena mentira para se ficar desacreditado. Se investigarmos por que certas pessoas não melhoram de situação, embora sejam esforçadas e assíduas no trabalho, veremos que elas não merecem crédito devido às suas mentiras. A confiança é realmente um tesouro. Quem a merece jamais passará por dificuldades monetárias, pois todos sentirão prazer em lhe fazer empréstimos. Estou me referindo à confiança entre os homens, mas obter a confiança de Deus é algo de valor inestimável. Se a conseguirmos, tudo correrá bem e teremos uma vida repleta de alegrias. Reflitamos sobre isso. Jornal Ricari, número 13, 18 de junho de 1949. Irritação. Diz um velho ditado: tolerar o que é fácil está ao alcance de todos, mas a verdadeira tolerância
significa tolerar o que é intolerável. Outro ditado aconselha: carrega sempre contigo o saco da paciência e costura-o toda vez que ele se romper. Encontro boas razões nesses conselhos. As pessoas me perguntam: que práticas ascéticas o Senhor realizou? Subiu alguma montanha para banhar-se numa cachoeira, jejuou ou fez outras penitências? Então, esclareço que jamais pratiquei tais coisas. Todas as minhas penitências consistiram em tolerar a tortura das dívidas e reprimir a ira. Quem ouve fica espantado, mas é a pura verdade. Creio que Deus determinou aperfeiçoar-me mediante purificações desse tipo, pois continuamente têm aparecido fortes motivos para eu ficar irritado. Por natureza, detesto irritar-me, mas há sempre alguma coisa que me afeta neste sentido. Certa vez, passei por tanta vergonha devido a um desentendimento que mal conseguia encarar as pessoas. Minha indignação atingia o auge e eu não conseguia reprimi-la. Foi quando me fizeram um convite para comparecer a uma festa. Nas circunstâncias, o convite era irrecusável. Lá, entretanto, permaneci desligado, sem poder concentrar meu espírito. Tomei até uma dose de saquê para me descontrair. Isso demonstra como eu estava perturbado. Somente após alguns dias consegui recobrar a tranquilidade. Mais tarde, vim a saber que a minha ida àquela festa me salvou de uma grande desgraça. Se não fosse a indignação daquele momento, eu não teria comparecido a ela e teria recebido um golpe fatal. Realmente fui salvo pela ira e não pude conter minha gratidão. Quem tem missão importante é submetido por Deus a muitos aprimoramentos. Creio que ter de reprimir a raiva é uma das maiores provas. Aqueles que têm muitas razões para irritar-se devem compreender que sua missão é grandiosa. Se conseguirem resistir a todo tipo de provocação, mantendo calma absoluta, terão concluído uma etapa do seu aprimoramento. Há um episódio interessante que eu gostaria de relatar. Na era Meiji, houve um homem famoso pela sua paciência, o Sr. Buei Nakano, presidente do Conselho Privado de Comércio. Uma vez lhe perguntaram qual era o segredo de seu espírito de tolerância. Ele respondeu: por natureza, eu era irritadiço, mas certo dia, ao visitar o grande industrial Shibuzawa, ouviu discutindo com a esposa no cômodo do lado aquele em que eu estava. Informado de minha presença, ele abriu a porta corrediça e veio sentar-se junto a mim. Trazia a fisionomia serena de sempre, nem parecia vir de uma discussão. Fiquei muito admirado e, ao mesmo tempo, tive a revelação de algo importante: o poder de controlar a ira. Compreendi que aquele era o segredo de seu prestígio no mundo industrial e que eu devia seguir seu exemplo e esforçar-me para reprimir a cólera
com facilidade. Desde então, passei a disciplinar-me nesse sentido, e tudo começou a correr normalmente em minha vida, até eu atingir a condição atual. Então, lembre-se, pois, de que Deus treina e disciplina aqueles que têm uma grande missão a cumprir. Gostaria de voltar ao assunto das dívidas. Baseado na minha própria experiência, concluí que as dívidas são motivadas pela precipitação que nos faz forçar situações. Jamais devemos forçar uma situação. Se o fizermos, talvez obtenhamos um êxito passageiro. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, seremos colhidos pelas consequências, enfrentando obstáculos inesperados. É possível que, após um rápido sucesso, nos vejamos forçados a voltar ao ponto de partida. Examinando as causas da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, veremos que houve quem forçasse muito a situação. Impor soluções e precipitar providências provoca desequilíbrio mental e impede as boas inspirações. Pior ainda é agir à força, de qualquer maneira, na falta de ideias. Só devemos tomar resoluções depois que surge a ideia apropriada, isto é, quando houver certeza de que o plano concebido não vai falhar. Em outras palavras, é preciso aplicar o método pense 2 vezes antes de agir. Quase sempre é muito difícil o pagamento das dívidas. Se elas se prolongarem, os juros aumentarão, causando grande sofrimento moral. Existem dívidas ativas e dívidas passivas. As ativas, fazemos-las para que possamos investir em negócios rendosos. As passivas, para cobrir prejuízos. Embora muitas vezes estas últimas sejam inevitáveis, não devemos contraí-las. Se formos vítima de prejuízos, devemos abandonar toda a ostentação e falsa aparência, reduzir os nossos gastos e esperar que surjam novas oportunidades. Também desejo chamar a atenção para um ponto importante: a ganância. Consideremos o velho ditado: quem tudo quer, tudo perde. Os prejuízos geralmente são causados pela ambição de ganhar demais. Não existe neste mundo o pretenso negócio da China que tantos vivem a propor. Desconfiemos desse tipo de negócio. O empreendimento que não parece grande oferece melhores perspectivas. Exemplificarei com a minha própria experiência. Certa ocasião, eu precisava de dinheiro para salvar dívidas e impulsionar a obra religiosa ou espiritualista. Não foi fácil consegui-lo. Enquanto eu desejava muito, não entrava dinheiro algum. Por fim me resignei, deixando o problema nas mãos de Deus. Quando eu já estava esquecido de tudo, comecei a receber inesperadamente grandes somas. Percebi então que o mundo não pode ser explicado em termos de raciocínio comum.